O verão incandescente de 1986 no México. Um verão em que suor e lágrimas se misturaram no lendário Estádio Azteca. No ano seguinte, a seleção da Alemanha Ocidental, sob a liderança do imperador Franz Beckenbauer, escreveu uma jornada emocionante. Guerreiros tenazes. Eles se ergueram da beira da derrota para empatar em 2-2 contra a Argentina de Maradona na final, apenas para desmoronar nos minutos finais. Com sua disciplina de ferro e o indomável espírito da Die Mannschaft, eles não só garantiram o vice-campeonato, como também lançaram as bases para a conquista do título mundial 4 anos depois. Mas quando as luzes do estádio se apagaram, quando o apito final se perdeu no passado distante, o que aconteceu com os heróis daquela época? Quase 40 anos se passaram, e o tempo deixou marcas profundas em suas vidas. Alguns se tornaram figuras poderosas, alguns vivem isolados e outros foram sepultados para sempre. Vamos revisitar as vidas da geração de ouro da Alemanha Ocidental em 1986. Harald Toni Schumacher era um gigante com uma personalidade extremamente forte no gol da Alemanha Ocidental naquele ano. Aos 32 anos, Schumacher não era apenas um goleiro confiável, mas também um líder espiritual tenaz. Embora ainda carregasse a mácula da colisão com Battiston em 1982, na Copa do Mundo de 1986, no México, Schumacher provou seu status de craque mundial, especialmente com sua soberba habilidade em defender pênaltis nas quartas de final contra o México, país anfitrião. Ele personificava a tenacidade, um bad boy no gol disposto a tudo para proteger a rede. No entanto, a vida de Schumacher após aquele torneio foi uma série de eventos causados por sua própria personalidade franca. Apenas um ano depois da Copa do Mundo, ele publicou sua autobiografia Anpfiff, o apito inicial, expondo o lado sombrio e cru do futebol alemão, do doping aos escândalos de bastidores. O livro se tornou um best-seller, mas também marcou o fim do auge de sua carreira com a seleção alemã e o Colônia. Ele foi demitido, isolado e forçado a se mudar para a Turquia para continuar jogando futebol. Fora dos gramados, a vida pessoal de Schumacher também foi turbulenta, marcada por separações conjugais. No entanto, a resiliência de alguém que enfrentou dezenas de milhares de torcedores hostis o ajudou a se reerguer. Ele não optou por fugir, mas confrontou a opinião pública, participando de treinamentos para goleiros e trabalhando como comentarista de televisão. Parece que o papel de vilão em campo se enraizou em sua vida, transformando-o em um homem que luta constantemente contra a corrente. Hoje, aos 70 anos, Harald Schumacher encontrou a paz. Ele se retirou para os bastidores, desfrutando de uma vida tranquila, deixando para trás a turbulência do passado, mas aos olhos dos torcedores, ele permanece um dos goleiros mais carismáticos e talentosos da história do futebol alemão. Lothar Matthäus tinha apenas 25 anos na época, transbordando energia e entusiasmo juvenil. Beckenbauer lhe confiou aquela que era considerada a tarefa mais difícil do mundo naquele momento: marcar Diego Maradona individualmente. Matthäus era o coração e a alma do meio-campo, uma máquina incansável com uma capacidade impressionante de cobrir todo o campo, embora não tenha conseguido parar completamente o gênio argentino. A atuação de Matthäus consolidou seu status como uma futura superestrela. Ele personificava a tenacidade, a técnica impecável e o raciocínio tático apurado dos alemães. Após o torneio no México, a carreira de Matthäus floresceu. Ele se tornou capitão, ergueu a taça da Copa do Mundo de 1990 e ganhou a Bola de Ouro Europeia. Transferiu-se para a Inter de Milão, tornando-se um ícone na Série A, e depois retornou ao Bayern de Munique para dominar a Bundesliga como um líbero elegante. Matthäus detém o recorde de participação em 5 Copas do Mundo, uma figura imponente no futebol mundial. No entanto, a vida pessoal de Matthäus foi tão tumultuada e amplamente divulgada quanto seu talento. Com 5 casamentos e inúmeros relacionamentos amorosos amplamente cobertos pela imprensa, Matthäus aparecia frequentemente em notícias do mundo do entretenimento. Ele era visto como um mulherengo, um tanto infantil e impulsivo em seus relacionamentos, um contraste gritante com sua postura fria e precisa em campo. Mesmo assim, ninguém pode negar sua paixão ardente pelo futebol. Hoje, aos 63 anos, Matthäus é um dos principais analistas de futebol do mundo. Sua voz tem grande peso, e ele continua viajando bastante para inspirar jovens jogadores. Uma vida vibrante.
onde a glória dos campos e as controvérsias do cotidiano se entrelaçam. Moldou um Lothar Matthäus único. Karl-Heinz Rummenigge tinha 30 anos na temporada de 1986. Ostentava a braçadeira de capitão, mas suas pernas estavam debilitadas por lesões. Embora não estivesse mais no auge da forma do início dos anos 80, Kalle continuava sendo uma sólida fonte de apoio moral. Seu cabeceio certeiro para diminuir a desvantagem para 2-1 na final foi a prova de seu instinto matador e espírito de nunca desistir. Em campo naquele ano, Rummenigge era a imagem de um guerreiro experiente, cerrando os dentes e suportando a dor para lutar pelas cores de sua equipe. Após se aposentar dos gramados, Rummenigge escolheu um caminho no qual poucos jogadores alcançaram tanto sucesso: tornar-se um brilhante técnico. Em vez de treinar, ele vestiu um elegante terno, entrou na sala de reuniões e se tornou CEO do Bayern de Munique. Sob sua liderança, o Bayern se tornou um dos impérios financeiros e futebolísticos mais poderosos da Europa. Ele também atuou como presidente da Associação Europeia de Clubes, ICA, o que o tornou um dos homens mais influentes do futebol mundial. A vida pessoal de Rummenigge, no entanto, apresenta um forte contraste com sua imagem glamourosa de poder, extremamente reservada e estável. Ele tem uma família feliz e estável, livre de escândalos. A inteligência, a compostura e o raciocínio lógico de um atacante de classe mundial foram perfeitamente traduzidos para sua função de liderança. Se em campo ele era quem finalizava as jogadas, no mundo dos negócios era ele quem fechava negócios bilionários. Atualmente, embora tenha se afastado para um papel de consultor, Rummenigge permanece um padrinho respeitado do futebol alemão, um símbolo de uma transição bem-sucedida de jogador para empresário de sucesso. Andreas Brehme, aos 25 anos na Copa do Mundo de 1986, foi uma grata surpresa na lateral esquerda. Com sua habilidade excepcional com os dois pés, Brehme era uma arma formidável em bolas paradas. Foi ele quem cobrou o escanteio e a falta que permitiram à Alemanha Ocidental empatar a partida na final. Brehme não era apenas um zagueiro diligente, mas também um artista com cruzamentos precisos, um herói silencioso que sempre sabia brilhar quando a equipe mais precisava dele. A carreira de Brehme atingiu patamares ainda maiores com seu gol de pênalti decisivo na final da Copa do Mundo de 1990, levando a Alemanha ao título mundial. Ele teve anos brilhantes na Inter de Milão sob o comando de Matthäus e Klinsmann. Após se aposentar dos gramados, tentou a carreira de treinador, mas não obteve grande sucesso. A vida de Brehme fora dos holofotes teve seus momentos difíceis. Ele enfrentou dificuldades financeiras e precisou trabalhar em diversos empregos para se sustentar, mas nunca perdeu seu sorriso gentil e seu amor pelo futebol. Ele ainda comparece frequentemente a eventos de lendas e é amado pelos fãs por sua sinceridade e humildade. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim repentino e doloroso. Em uma noite de fevereiro de 2024, uma notícia devastadora chocou o mundo do futebol. Andreas Brehme havia falecido após um ataque cardíaco fulminante, aos 63 anos. Sua morte deixou um vazio imenso e uma dor imensurável para seus companheiros de equipe e torcedores. O herói daquela noite mágica em Roma, o zagueiro com a elegância de outrora, agora está com Deus, deixando para trás um legado de curvas requintadas em campo e a memória de um homem talentoso, porém de destino trágico. Rudi Völler, o atacante de 26 anos com seus característicos cabelos cacheados e bigode elegante, era o super-reserva da Alemanha Ocidental em 1986. Entrando como substituto na final, foi Völler quem cabeceou para o gol de empate, fazendo 2-2 e reacendendo a esperança em toda a nação antes da tragédia. O estilo de jogo de Völler era uma combinação de velocidade, faro de gol apurado e um espírito de luta feroz. Ele era o tipo de atacante que todo zagueiro temia, uma raposa na área. Após a Copa do Mundo de 1986 no México, Völler continuou sendo um jogador fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1990 pela Alemanha. Sua carreira em clubes também foi repleta de títulos com a Roma e o Olympique de Marselha, onde conquistou a Liga dos Campeões.
Após se aposentar como jogador, Wöhler tornou-se treinador e diretor esportivo. Seu feito mais memorável foi levar uma seleção alemã em dificuldades à final da Copa do Mundo de 2002. Wöhler é lembrado não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade franca, às vezes explosiva, mas muito genuína. Um ótimo exemplo disso foi seu lendário discurso na televisão defendendo seus jogadores. Fora de campo, Tante Käthe, Tia Käthe, seu apelido carinhoso, é um homem de família, afetuoso e extremamente popular entre o público alemão. Ele representa acessibilidade e simplicidade. A conexão entre Wöhler dentro e fora de campo é a paixão. Ele se entrega completamente em tudo o que faz. E seus gostos e desgostos são claros. Hoje, aos 64 anos, Rudi Völler ainda não parou. Ele atua como CEO da seleção alemã, contribuindo incansavelmente com seu intelecto para o renascimento do futebol alemão. Seus cabelos podem estar grisalhos devido ao tempo, mas a chama da paixão em seus olhos nunca se apagou. Aos 32 anos, Felix Magath era um dos meio-campistas mais experientes da Alemanha Ocidental. Embora não fosse titular absoluto no México, sempre que entrava em campo, Magath demonstrava calma e excelente controle de jogo. Era um maestro silencioso, um herói do Hamburgo SV, com seu gol decisivo na Copa dos Campeões da Europa de 1983. Em campo, Magath personificava disciplina, pensamento tático e a compostura necessária a um verdadeiro craque. No entanto, o aspecto mais interessante de Felix Magath reside no capítulo posterior de sua carreira, o de treinador. Ele se tornou um dos treinadores mais exigentes do mundo, ganhando o apelido de Quelix, o torturador. Suas extenuantes sessões de treinamento físico com bolas medicinais e corridas exaustivas nas montanhas se tornaram sua marca registrada. Magath acreditava que somente disciplina de ferro e o auge da forma física poderiam trazer sucesso. E ele provou isso com um bicampeonato da Bundesliga com o Bayern de Munique e uma vitória milagrosa no campeonato com o Wolfsburg. Por trás da fachada implacável de um ditador no campo de treinamento, Magath era um homem com uma filosofia de vida muito peculiar, um amor pelo xadrez e uma profunda tranquilidade. O contraste entre um jogador artístico e um treinador implacável é o que sempre intrigou as pessoas a seu respeito. Ele se especializou em apagar incêndios em equipes em dificuldades, revitalizando times desmoralizados com mão de ferro. Hoje, embora aposentado do treinamento de alto nível, o nome Felix Magath permanece uma figura marcante e respeitada por gerações de jogadores, um testemunho da filosofia extrema, porém eficaz, de que o trabalho árduo compensa. Dietmar Jacobs, de 32 anos, era um pilar da defesa. Jogava como líbero ou volante com um estilo destemido e agressivo. Na Copa do Mundo de 1986, no México, Jacobs foi um dos jogadores-chave que ajudaram a defesa de Beckenbauer a se manter firme contra adversários fortes. Era um jogador que se dedicava silenciosamente, usando o corpo para proteger o gol. Um guerreiro devotado que qualquer treinador gostaria de ter. Mas o destino lhe reservou um golpe cruel. Apenas 3 anos após sua glória no México, durante uma partida pelo Hamburgo SV em 1989, Jacobs sofreu um dos acidentes mais terríveis da história do futebol. Ao tentar defender a bola, ele se atirou contra a rede e um gancho de metal, usado para fixar a rede ao chão, perfurou suas costas. Esse acidente raro e terrível rompeu um nervo, forçando-o a se aposentar imediatamente, enquanto ainda era capaz de jogar em alto nível. De herói do futebol, Jacobs teve que se adaptar à vida de uma pessoa comum, convivendo com as sequelas de suas lesões. No entanto, ele não se deixou abater pela tragédia. Jacobs escolheu uma vida tranquila, longe dos holofotes do futebol, que lhe causavam tanta dor. Ele migrou para o ramo de seguros, tornando-se um consultor dedicado, assim como fora durante sua carreira como jogador. A história de Jacobs é um forte lembrete da fragilidade da vida de um jogador de futebol. Hoje, ele vive em paz com sua família em Hamburgo, satisfeito com seus papéis de marido e pai, e um testemunho vivo da força necessária para superar um destino cruel. Hans-Peter Briegel, apelidado de o rolo compressor do Palatinado, foi um fenômeno físico na Copa do Mundo de 1986. Originalmente um atleta de decathlon, Briegel possuía força, velocidade e resistência extraordinárias.
Aos 30 anos, ele percorria os flancos ou jogava como volante, usando sua força muscular para dominar os adversários. Briegel jogava sem caneleiras, com as meias frequentemente escorregando até os tornozelos. Essa imagem selvagem tornou-se um símbolo da proeza física alemã. Após se aposentar da seleção alemã, Briegel continuou sua trajetória de sucesso na Itália, jogando por Hellas Verona e Sampdoria. Ele foi um dos primeiros jogadores alemães a alcançar grande sucesso na Série A italiana. Ao iniciar sua carreira como treinador, Briegel escolheu um caminho mais desafiador, comandando seleções menores, como Albânia e Bahrein. Ele levou o espírito guerreiro alemão a essas terras desconhecidas, conquistando o respeito do povo albanês como um herói por elevar o futebol do país. Na vida real, Briegel é um homem simples que ama a natureza e leva uma vida descomplicada, fiel ao seu apelido. Ele não gosta do brilho e do glamour da mídia e encontra alegria em seu trabalho profissional e em discretas atividades de caridade. Sua carreira é a prova de que força de vontade e vigor físico podem compensar a falta de técnica arrojada. Hoje, Hans-Peter Briegel ainda participa de atividades de futebol comunitário, vive uma vida confortável e respeitada, um tanque que encontrou um refúgio de paz. Klaus Allofs, de 29 anos, chegou ao México como artilheiro da Bundesliga. Era um atacante moderno, inteligente em seus movimentos, versátil na finalização e com excelente espírito de equipe. Embora a Copa do Mundo de 1986 não tenha sido seu torneio individual mais explosivo, já que teve que dividir os holofotes com Rummenigge e Wöhler, Allofs ainda contribuiu com 2 gols cruciais, principalmente o gol de empate contra o Uruguai. Era um jogador que jogava com a cabeça, sempre calmo e preciso. Essa inteligência ajudou Allofs a ter uma carreira pós-jogador extremamente bem-sucedida. Em vez de se tornar treinador, ele optou pela gestão e se tornou um dos melhores diretores esportivos da Alemanha. Allofs foi o principal arquiteto da equipe do Werder Bremen, que conquistou a dobradinha em 2004 e 2005, posteriormente, da equipe do Wolfsburg, que venceu a Bundesliga em 2009. Ele tem um olhar apurado para identificar talentos e excelentes habilidades de negociação no mercado de transferências. A vida pessoal de Allofs foi marcada por uma grande perda quando sua primeira esposa faleceu de câncer de mama, deixando-o para criar os filhos sozinho. Esse evento o tornou mais introspectivo, mas também mais forte. Ele participa ativamente de instituições de caridade voltadas para o combate ao câncer e sempre coloca sua família em primeiro lugar. A imagem de um Allofs sofisticado e sábio nas arquibancadas VIP dos estádios hoje é uma perfeita continuação do atacante inteligente que ele já foi. Atualmente, ele continua sendo uma figura importante no Fortuna Düsseldorf, o time de sua cidade natal, e segue contribuindo para o futebol com suas excelentes habilidades de gestão. Norbert Eder, 30 anos, era um nome discreto, mas indispensável naquele elenco repleto de estrelas. Com a total confiança de Beckenbauer, Eder disputou todas as 7 partidas da Copa do Mundo de 1986. Era um zagueiro trabalhador, que jogava com simplicidade, mas com máxima eficácia, especializado em limpar a área para que os craques do ataque pudessem brilhar. Sem ostentação ou exibicionismo, Eder personificava dedicação e responsabilidade. Após alcançar a glória com a seleção nacional e o Bayern de Munique, Eder escolheu uma vida muito simples depois da aposentadoria. Ele não se tornou uma estrela da televisão, nem um técnico de alto nível, mas sim administrou a floricultura da família e treinou times amadores locais. Para Eder, a alegria vem de assistir crianças jogando futebol e desfrutar de uma vida tranquila com sua esposa e filhos. Ele é um herói que escolheu esquecer os holofotes para viver plenamente as alegrias simples do dia a dia. No entanto, essa jornada tranquila terminou em tristeza para aqueles que amavam o futebol alemão na década de 1980. Em novembro de 2019, após uma longa batalha contra a doença, Norbert Eder faleceu aos 63 anos. Sua morte não foi tão extravagante quanto a de outras grandes estrelas, mas deixou uma profunda tristeza. Seus companheiros de equipe o lembram como um amigo extremamente leal, alguém que nunca se recusava a cumprir uma tarefa em campo e uma pessoa gentil até os últimos momentos de sua vida. Karl-Heinz Förster, de 27 anos, era apelidado de Pinça da defesa da Alemanha Ocidental.
Com seus desarmes tenazes e carrinhos precisos, Förster era um pesadelo para qualquer atacante adversário. Na Copa do Mundo de 1986, no México, ele era o comandante direto da defesa, protegendo seus companheiros e neutralizando muitos atacantes de ponta. A tenacidade e a frieza de Förster eram indispensáveis para o tanque alemão. Após se aposentar dos gramados, Förster passou por uma transformação fascinante, de destruidor de jogadas ofensivas a construtor de carreiras para jogadores. Ele se tornou um dos agentes mais renomados e bem-sucedidos da Alemanha. Com sua experiência e o prestígio de um ex-campeão, orientou e acompanhou muitos jovens talentos do futebol alemão, como Niklas Süle e Timo Werner. A vida de Förster se desenrolou em meio à riqueza e discrição. Ele preferia não aparecer na mídia, trabalhando discretamente e desfrutando dos frutos de sua astuta carreira nos negócios. A conexão entre os papéis de zagueiro e agente é curiosa. Ambos exigem atenção, capacidade de leitura de jogo e a proteção inabalável de seus clientes. Hoje, aos 66 anos, Karl-Heinz Förster permanece um magnata discreto, desfrutando de uma vida plena e continuando a contribuir para o futebol à sua maneira singular. Pierre Littbarski, 26 anos, trouxe uma energia completamente diferente para a seleção da Alemanha Ocidental. Em meio a um grupo de trabalhadores esforçados e guerreiros musculosos, Litt era um verdadeiro artista. Com suas pernas arqueadas características, pernas em O, ele possuía uma habilidade mágica de drible, driblando as defesas adversárias como um pequeno esquilo. Embora não tenha sido titular com frequência neste torneio, apenas uma partida como titular, segundo as estatísticas, entrando principalmente como substituto para criar oportunidades de gol. Cada vez que Littbarski tocava na bola, a torcida prendia a respiração, esperando um milagre. Ele era o tempero suave que Beckenbauer usava para quebrar a rigidez do estilo de jogo técnico. A carreira subsequente de Littbarski foi uma aventura emocionante. Seu auge foi a conquista da Copa do Mundo de 1990, onde ele foi um pilar insubstituível da equipe. Mas o que tornou Littbarski ainda mais especial foi sua decisão de jogar no Japão no início da década de 1990, quando a J-League estava apenas começando. Ele se tornou uma das primeiras estrelas ocidentais a se firmar no futebol japonês e era reverenciado pelos japoneses como um grande sensei, mestre. A vida pessoal de Littbarski também se entrelaçou com esse intercâmbio cultural. Ele encontrou o verdadeiro amor no Japão, casou-se com uma japonesa e falava japonês fluentemente. Ao contrário de sua postura intensamente focada em campo, for a deal, Littbarski era um homem bem-humorado e otimista, sempre sorrindo. Treinou em muitos lugares, da Alemanha, Japão e Austrália ao Irã, abraçando um estilo de vida nômade como um profissional apaixonado. Hoje, aos 64 anos, Littbarski é embaixador da marca e olheiro do Wolfsburg. Ele vive uma vida tranquila e plena, lembrado como um dos mais elegantes e tecnicamente talentosos camisa 7 que o futebol alemão já produziu. Um andarilho que encontrou a felicidade do outro lado do mundo. Thomas Berthold era o membro mais jovem da equipe, com apenas 21 anos. Jovem, talentoso, mas também impulsivo, Berthold deixou uma marca indelével no México, mas de uma forma desastrosa. Não tem o jogo das quartas de final contra o México, país anfitrião. Ele perdeu a compostura e recebeu um cartão vermelho direto, deixando seus companheiros em uma situação precária com 10 jogadores. Felizmente, a Alemanha Ocidental ainda venceu nos pênaltis. No ano seguinte, Berthold era a imagem de um jovem temperamental, naturalmente talentoso, mas com um temperamento explosivo, sempre à beira de explodir. Após o torneio, Berthold amadureceu significativamente e se tornou um zagueiro de classe mundial, conquistando a Copa do Mundo de 1990 com a Alemanha. Sua carreira em clubes teve anos brilhantes na AS Roma, Itália, e no Bayern de Munique. No entanto, sua personalidade rebelde nunca desapareceu. No Bayern, ele chegou a ser relegado ao banco de reservas, mesmo recebendo um salário astronômico, e ainda assim, com toda a naturalidade. Ia jogar golfe, o que levou a imprensa a chamá-lo de o campeão mundial de férias. Berthold sempre foi alguém que não teve medo de ir contra a corrente, que não temia a opinião pública e que vivia segundo suas próprias regras. Essa mudança de rumo continuou a afetar sua vida após a aposentadoria, mas desta vez com um tom mais sombrio.
Outrora um comentarista de televisão popular e franco, Berthold, chocou o público durante a pandemia de Covid-19 ao apoiar abertamente o movimento Querdenker na Alemanha. Essa postura controversa levou ao cancelamento de seus contratos com emissoras de televisão e ao seu ostracismo no mundo do futebol. Hoje, aos 61 anos, Thomas Berthold vive uma vida relativamente reclusa e raramente aparece na grande mídia. De uma estrela no auge da sua glória, ele escolheu se manter à margem da sociedade, um resultado instigante que demonstra a tênue linha que separa uma personalidade forte do distanciamento dos tempos.